Estamos de volta, turma. Eu sou o professor Eduardo Maciel e nós estamos estudando sobre teologia do Novo Testamento. Hoje nós teremos a nossa última aula, que é a aula de número 5, e espero que você receba neste dia, nessa tarde, nessa noite, conhecimento avançado. Espero que você possa adentrar nas escrituras e estudar, conhecer e prosseguir em conhecer, porque esse é o objetivo do Instituto Pastef, em parceria com a Faculdade Iguaçu, em parceria com a Faculdade Fatim, Facetem. Espero que você possa receber conhecimento avançado. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre algo muito interessante, que é a vida de Jesus. Mas como eu gosto de fazer sempre, eu gosto de recapitular aquilo que nós vimos na aula passada. Na aula passada, aula número 4, nós estudamos sobre as epístolas paulinas, 1 Tessalonicenses, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Filipenses, Filemão, que é a carta a um soldado fujão, e Romanos. Essas são as epístolas que Paulo escreveu quando ainda estava vivo. Nós temos também as epístolas consideradas pseudepígrafos ou pseudegráficos. Esses pseudegráficos ou pseudepígrafos provavelmente foram cartas que foram escritas após a morte de Paulo, ou ele deixou a redação pronta e depois foi publicada, ou alguns dos seus colaboradores terminaram essa redação. Então nós temos Colossenses, nós temos Efésios, nós temos 2 Tessalonicenses, nós temos 1 e 2 Timóteo, nós temos a carta de Tito. Todas essas cartas, Paulo já estava morto quando elas foram publicadas, mas é óbvio que ou a redação estava pronta, ou então algum dos seus discípulos, dos seus colaboradores, terminaram essa redação. E estão lá no cânon, né? São 13 epístolas consideradas paulinas, com exceção de Hebreus, que Hebreus é um autor desconhecido. Hoje nós vamos estudar matéria nova. Hoje nós vamos estudar sobre a vida de Jesus, que é a figura principal do Novo Testamento, é a figura central do Novo, e a vida do Senhor tem muito a nos ensinar. Se quisermos preencher o registro da identidade de Jesus, baseados nos dados que se encontram nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, além de outras fontes antigas, documentos bíblicos, obteremos o quadro a seguir. O nome é Jesus, que vem do hebraico, e Yeshua, que significa salvação, ou o Senhor é a salvação. O pai foi José, que em hebraico é José, ou José. A mãe foi Maria, que em hebraico é Miriam. E aí nós temos o pai, a mãe e o Senhor Jesus. Mas não para por aí não. O lugar do nascimento, Belém da Judéia. A data do nascimento, nós não temos a exatidão do dia nem do ano, mas nós podemos aproximar aí do ano -3, porque ele vem morrer no ano 30. Se ele viveu 33 anos, então provavelmente ele morreu no ano 30. Provavelmente ele nasceu no ano -3. O domicílio, aonde ele se desenvolveu, onde ele foi criado, Nazaré da Galileia. Nazaré, na Galileia,
e depois em Cafarnaum. O estado civil, solteiro. Jesus não casou e daqui a pouco eu vou falar o porquê que ele não casou. E a profissão, ele foi um carpinteiro, nós já falamos em aulas passadas que não é um marceneiro, é um carpinteiro, e ele foi também um mestre e um pregador itinerante. Então essa é a ficha que nós temos daquilo que Jesus fez como Jesus histórico, como homem aqui na terra. Ele teve o seu pai José, ele teve a sua mãe Maria, ele cumpriu a sua missão, ele nasceu em Belém, ele cresceu em Nazaré e a posteriori Cafarnaum, e ele viveu pregando o evangelho do reino, cumprindo a sua missão. Professor, como é que foi a infância e a juventude de Jesus? Nós temos uma lacuna muito grande sobre a infância e a juventude do nosso mestre, porque a Bíblia não relata, até porque não deve ter sido relevante. Jesus ele foi uma criança completamente normal, então não há relevância falarmos da vida, da infância, da juventude. Mas tem dois episódios, né? O episódio que ele já está mais ou menos com 12 anos e Maria perde ele lá em Jerusalém e todo mundo começa a procurar, José começa a procurar no meio de uma festa e ele está no templo falando da Torá, falando da lei de Moisés. Para alguns historiadores, Jesus nasceu em Nazaré e não em Belém, pois a circunstância de ser em Belém foi para responder a profecias de Miqueias no capítulo 5, no versículo de número 1. Só que o recenseamento efetuado por Quirino data pelo menos 10 anos além do ano que, segundo Lucas, Jesus teria nascido. Então, se, segundo os evangelhos, Jesus nasceu no ano -3, esse recenseamento, essa contagem, ela foi feita no ano 13. Então, há uma discrepância aí de datas, por isso que na Bíblia tudo é aproximado. O recenseamento efetuado por Quirino data pelo menos 10 anos antes, além do ano em que, segundo Lucas, Jesus teria nascido. Os evangelistas Mateus, Lucas, situam o nascimento de Jesus sobre o reinado de Herodes. Aí nós temos a informação de Mateus 2:1 e de Lucas 1:5. Essa data é incerta, 10 anos antes, mas é claro que pode ter havido também 2 recenseamentos no período de 10 anos, 2 contagens de povo no período de 10 anos. Então, 10 anos antes de Jesus nascer, o primeiro, 10 anos depois, quando Jesus nasceu, o segundo recenseamento. Agora, tem teórico que não acredita que Jesus nasce em Belém. Acredita-se sim que ele nasceu em Nazaré. Maria, mãe de Jesus, ela tinha uma irmã que também chamada Maria. Maria era um nome muito comum, né? Haviam muito homônimos. Que se casou com Alfeu ou Cleófas, que tiveram vários filhos. E esses tiveram um papel considerável durante os primeiros discípulos de Jesus. Segundo os historiadores, Jesus ele teve vários irmãos. Mateus 12:46 e versículos seguintes fala sobre os irmãos de Jesus. Pois a palavra em hebraico significa irmão, realmente, irmão de sangue. A mesma palavra se encontra em Marcos capítulo 3, versículo 31 e versículo seguinte. E sabemos que o Evangelho de Marcos foi escrito originalmente em hebraico e não em grego.
Então, essa história que o catolicismo romano, para dizer que Maria ela é a mãe de Deus e que ela não teve outros filhos, não é uma ideia concreta, porque Jesus ele teve outros irmãos. Maria se casou com José, coabitou com José, e Jesus ele teve vários irmãos provenientes aí de Maria, né? José não, porque José não é o pai de Jesus, né? É apenas aquele quem o criou. Jesus é fruto e obra do Espírito Santo. Mas por parte de Maria, Jesus ele teve vários irmãos de sangue. Jesus passou os primeiros anos da sua juventude em Nazaré. Tanto é que Filipe diz, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não era um lugar muito famoso, um lugar muito agradável. Nazaré era uma cidade pequena, situada nas montanhas que limita ao norte a planície de Esdrelão. Jesus ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever pelo método do Oriente, que consiste em colocar nas mãos da criança um livro e ele tem que recitar o coro do livro com os seus colegas até sabê-lo de cor. É por isso que eu digo que Jesus ele foi uma criança extremamente normal, não era um alienígena, não era alguém que se encarnou aqui na Terra com toda a sabedoria. Não, ele foi crescendo em graça, ele foi crescendo em sabedoria, ele foi alfabetizado, ele brincou com as crianças na sua idade, ele participou das atividades na sinagoga, enfim. Por isso que a Bíblia não narra a infância e a juventude de Cristo, porque é muito provável que a infância dele foi uma infância normal, foi uma infância de qualquer outra criança, mesmo ele sendo o Salvador, mesmo ele sendo o Filho de Deus. O mestre, nas escolas de pequenas cidades judias, se chamavam Hassan, ou leitor nas sinagogas. O idioma próprio de Jesus era o dialeto chamado síriaco, que também esse dialeto síriaco era misturado com o hebreu, que se falava na Palestina, um dialeto semítico. Apenas o estudo da lei fazia parte da educação de uma criança jovem na Palestina. Então, o que Jesus, quando criança e na sua juventude, ele lia, ele aprendia? A lei, a Torá. Aquilo foi dando para ele conhecimento avançado. Ele era um mestre por excelência, mas ele teve o seu Hassan. Ele teve ali alguém que o discipulou, alguém que o alfabetizou, alguém que ensinou para ele as escrituras sagradas, que para nós é o Pentateuco, né? O Gênesis, o Êxodo, o Levíticos, o Números e o Deuteronômio. Para eles é a Torá, é a lei. Para nós é o Pentateuco. Vamos falar agora sobre os primeiros discípulos de Jesus. Até porque ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém consegue administrar uma obra ou até mesmo o reino de Deus sozinho. É um erro até de muitos líderes serem centralizadores, achar que não precisam de ajuda, achar que não precisam de nada, achar que não precisam de ninguém. Ninguém faz absolutamente nada sozinho. Nós precisamos de pessoas que nos apoiem. Então, quem foram os primeiros discípulos de Jesus? Quem foi essa turma que estava com ele em todos os momentos em tempo integral?
Parece que José, pai de Jesus, morreu antes da sua vida pública, do seu ministério eclesiástico. Desse modo, Maria ficou sendo a cabeça da família. E Jesus exerceu a mesma profissão do seu pai, carpinteiro, carpintaria. Jesus, ele não se casou. Existe um mito aí que a primeira esposa de Jesus foi Maria Madalena. Até os documentários da History, eles vão dizer que Jesus, ele se casou com Maria Madalena. Você já deve ter ouvido essa historinha. A Bíblia não fala sobre matrimônio. A Bíblia não fala sobre casamento. Se a Bíblia não diz, e também não há nenhum documento histórico de que Jesus ele casa-se com Maria Madalena, então para mim é uma especulação. Para mim é um achismo de alguém. Jesus não se casou e todo o seu potencial, todo o seu tempo, todo o seu amor foi canalizado para que ele considerasse ou considerava a sua vocação celeste, o seu ministério, a sua trajetória aqui na Terra. Os discípulos de Jesus são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Palavras dele. Eis aqui o meu irmão, eis aqui a minha irmã. Os discípulos de Jesus eram a sua família. E muitas vezes acontece com a gente hoje, se dedica integralmente ao ministério. Eu, por exemplo, tive que sair de casa muito cedo para cumprir a minha missão pastoral. Deus ele me chamou para uma missão pastoral. E como eu pertencia a uma igreja muito grande, a um movimento muito grande, que tinha mais de 1000 filiais no Brasil, então eu era transferido de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, para várias filiais, para várias igrejas. E eu não tinha próximo ali a minha mãe, a minha irmã, a minha sobrinha. Então eu tive que me distanciar da minha família de origem, da minha cidade natal, para pregar o evangelho. A mesma coisa acontece com Jesus. Jesus ele se distancia de Maria, dos seus irmãos, e ele vai ter os seus discípulos como seus irmãos e suas irmãs. É por isso que a Bíblia diz que aquele que abre mão de alguma coisa por amor a Deus, receberá 100 vezes mais. Porque quando nós estamos cumprindo a missão, Deus nos dá irmãos, irmãs, Deus nos dá pais, mães. Deus ele acrescenta de maneira multiplicada a nossa vocação, ao nosso ministério. Até o momento em que João Batista ele foi preso, Jesus ele permaneceu perto do Mar Morto. Você sabe por que o mar é morto, né? Porque ele não deságua, porque ele não reparte, porque ele não quer dar nada para ninguém. Aí tem uma alta concentração de sal ali no Mar Morto. Pois no tempo de Jesus, a permanência no deserto da Judéia era considerada como se fosse uma espécie de recolhimento antes dos atos públicos. A exemplo dos seus sucessores e profetas, Jesus ele passou 40 dias e 40 noites nas regiões desoladas do deserto. E diz a Bíblia que ele foi conduzido para lá para ser tentado pelo diabo. Jesus precisava desse teste, Jesus precisava superar essa fase, Jesus ele precisava vivenciar o que profetas do passado vivenciaram para depois sim estar preparado para os seus eventos públicos. E ainda teve a tentação no deserto.
Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, atira-te daqui lá embaixo. Ó, se prostrares e me adorares, todos esses reinos eu te darei. E Jesus, ele venceu todas as tentações do inimigo, porque Jesus estava conectado com Deus. Esse é o segredo para nós que queremos vencer, para nós que queremos ter o fortalecimento a cada dia do Espírito Santo na nossa vida. Para que você vença as batalhas e o Espírito Santo esteja com você, rejeite todas as ofertas do inimigo. Segundo a crença popular, o deserto era uma morada de demônios. Os judeus acreditavam assim. Por ser um lugar fechado, por ser um lugar sem vida, um lugar muito difícil, um lugar muito complexo. No deserto, Jesus ele passou várias provações. Satanás o assustava com promessas sedutoras. Provavelmente, ao voltar do deserto, Jesus ele ficou sabendo da morte de João Batista, que foi nesse período de 40 dias e 40 noites. Então Jesus começa o seu ministério terreno, a sua pregação aqui na terra da boa nova, do evangelho. Gente, Satanás, quando vem tentar alguém, provar alguém, vem com uma proposta sedutora, tá? Ou é dinheiro, ou é fama, ou é aplausos, ou é isso, ou é aquilo, sempre tentando entrar por causa de uma ganância do homem. Por que que Jesus não cede às investidas do maligno? Porque Jesus ele não tinha ganância alguma, ostentação alguma. Agora, se fosse outros, até líderes do nosso tempo, que querem andar de helicóptero, querem comprar casa de 5, 6 milhões, cairiam nessas falsas promessas e sedutoras promessas de Satanás. Se venderiam para o inimigo. Nós não podemos nos vender. Ah, professor, mas já diziam que todo homem tem seu preço. O preço, meu e seu, foi pago lá na cruz do Calvário, com o próprio sangue. Nós estamos regenerados, livre do pecado e da morte, livre do inferno. A nossa missão aqui na terra é pregar boa nova, pregar o evangelho e não ceder às tentações, não ceder às ofertas e aquilo que o sistema pode nos oferecer. Jesus, ele respondia com toda clareza que ele era o Filho de Deus. Isso aí deu um bafafá, hein? Entre os fariseus, entre os religiosos. É uma blasfêmia. Como é que ele diz que é filho de Deus? Íntimo do seu Pai. E que realizará em tudo a vontade do seu Pai. A convicção de que Jesus faria Deus reinar tomou conta do seu espírito de maneira absoluta. Jesus sabia qual era a missão. Jesus sabia qual era a proposta. E se via como um reformador universal, pois ele estava convencido da sua onipotência. Como filho de Deus e tendo a mesma essência de Deus, Jesus ele sabia que era onipotente. Tanto é que a Bíblia diz: é-me dado todo o poder no céu, na terra e até debaixo da terra.
todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós temos esse poder, o mesmo poder que há em Deus Pai, é o mesmo poder que há em Deus Filho. Essa onipotência é um dos atributos de Deus. E Jesus é Deus. Nós vimos isso em Cristologia. Jesus, deixa eu mutar aqui para a gravação não ser comprometida. Jesus em Cafarnaum, convencido da ideia do reino de Deus que estava por vir, Jesus ele abandona a cidade de Jerusalém. E Jesus ele vai para Cafarnaum. Ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. O seu ministério durou 3 anos, dos 30 aos 33. Quando seus ensinamentos se tornaram públicos e seguidos, de fato, o centro das ações de Jesus acontece ou aconteceu em Cafarnaum, situada às margens de Genezaré, do lago de Genezaré. Na cidade de Cafarnaum, ele frequentava a sinagoga e, como no judaísmo, com exceção do templo de Jerusalém, não tinha clero propriamente dito. O primeiro que chegasse se levantava e fazia a leitura do dia, a paraxá ou a haftarah. Era a leitura no templo hebraico. Era a leitura que eles faziam a cada cerimônia. Por isso que você vê Jesus em algum momento tomando a palavra na sinagoga. Na sinagoga, Jesus em Cafarnaum, ele se lançava, ele tinha lá a sua oportunidade, era um dos primeiros a chegar e ele fazia jus da sua voz ali para ler as primeiras escrituras, para ler as primeiras coisas. As assembleias das sinagogas tinham um Hassan, um presidente, que levava a notícia de uma sinagoga para outra. Nessas, Jesus era conhecido e a população admirava e o estimava. Tem passagens nos evangelhos que dizem assim: que nova doutrina é essa? Que palavra é essa? Ele fala como tendo autoridade. Então ele era bem conhecido nas assembleias, nas sinagogas. Nessa, Jesus era conhecido pela população que o admirava, que o estimava. Além da sinagoga, Jesus ele pregava perto do lago de Tiberíades, onde as pescarias eram abundantes, principalmente perto de Betsaida e de Cafarnaum. Jesus ele se instalou ali, onde Cafarnaum ofereceu-lhe uma acolhida, uma casa, uns discípulos e devotos. Pedro, irmão de André, Jesus dizia que eles os tornariam pescadores dos homens. Então, por que Jesus ele fica bastante tempo em Cafarnaum? Porque Cafarnaum acolheu, o abraçou. Foi ali que ele chamou os primeiros discípulos. Era ali que tinham pescas abundantes. Era ali que havia um calor humano maior, uma confraternização, uma koinonia. Nós temos discípulos como Pedro e André, que Jesus disse para eles: vocês não serão mais pescadores de peixes,
vocês vão ser pescadores de homens. E assim, Jesus institui o discipulado. Volto a dizer o que eu falei alguns minutos atrás. Ninguém faz nada sozinho. Nem o Filho de Deus optou, enquanto esteve aqui na terra, executar o seu ministério sozinho. Ele precisava de pessoas para lhe ajudar. E essas pessoas, os 12 e também as mulheres que acompanhavam a sua comitiva, todos estes eram pessoas que auxiliavam, que ajudavam, que estavam ali para o desenvolver da obra de Deus. Alguma dúvida até aqui? Paulo Malta, Rafael Barradas, Renan, Valcilena, alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos embora. A pregação de Jesus. O que Jesus ele pregava, hein? Será que Jesus pregava igual hoje? Teologia do coach? Acredite, é hora de vencer. Essa força está dentro de você. Tudo que você precisa está dentro de você. Qual era o teor? Qual era o conteúdo das pregações de Cristo? Será que estão parecidas com as pregações de hoje? Ou será que nós nos perdemos em algum momento? Os seguidores de Jesus, em sua maioria, eram pescadores, homens simples. O belo clima da Galileia tornava a existência desses pescadores um encantamento. Era muito bom viver ali, às margens do lago. Eles viviam em perpétuo contato com a natureza. Só quem tem sítio, só quem vai para a roça de vez em quando, sabe como é bom estar em contato com a natureza. O próprio Senhor Jesus e também os seus discípulos viviam a maior parte do seu tempo ao ar livre, observando o grão que germina, a espiga que amadurece, as aves do céu, os animais do campo, os celeiros e outros elementos que a natureza nos oferece. Nas pregações de Jesus, todos esses elementos apareciam. Então Jesus, ele fala da parábola do do semeador. Jesus, ele fala do grão de mostarda. Jesus, ele usa espiga, animais do campo, como figuras de linguagem. Nós temos nos evangelhos uma vasta literatura de parábolas, de pregações, mas falando do cotidiano, falando do dia a dia, não falando daquilo que era muito distante. Porque se ele falasse algo que era muito distante daquele povo, aquele povo não entenderia nada. Como tem gente que não entende nada, se você tiver uma pregação muito catedrática, muito robuscada. Ah, porque o grego diz isso, o hebraico diz aquilo. Não, o povão não vai entender. Jesus, ele falava por parábolas para atingir todo mundo. Jesus, ele gostava de povo. Ele se sentia à vontade no meio do povo. No seu modo de pensar, o evangelho era feito por pessoas pobres, pessoas desprezadas pelo judaísmo, pois muitos fariseus exageravam na observância das leis mosaicas e afastavam as pessoas. Mas o Filho do Homem veio salvar e buscar o que havia sido perdido. Jesus, ele veio para os pobres. Jesus, ele veio para os desfavorecidos.
Jesus ele não veio para quem tinha lugar de honra, cadeira cativa, para quem ocupava as primeiras cadeiras lá no templo. Não, não, não. Isso é uma racinha de fariseu. Isso é uma racinha de hipócrita que coloca sua melhor gravata, o seu melhor terno e que tem Bíblia de crente, cara de crente, aparência de piedade, mas não é nada daquilo, porque não praticam as Escrituras. Jesus ele veio para aqueles que eram desprezados pelo judaísmo, porque o desprezo, a humilhação, ou olhar para um irmão nosso com um olhar de superioridade, esse não é um sentimento divino. Esse é um sentimento maligno. Ninguém é inferior a ninguém. Ah, mas eu tenho tantos diplomas. Mas eu não sou melhor que ninguém. Ah, mas eu estudei. Ah, mas eu tenho um carro melhor. Eu moro numa casa melhor. Isso não nos faz melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Somos todos Adão. E precisamos estar constantemente ligados para que a gente não pense que temos o monopólio da salvação. Jesus ele veio abraçar aqueles que a religião repeliu, aquele que a religião expulsou. Jesus protegia os que queriam segui-lo, assim como as crianças, assim como as mulheres procuravam Jesus. Esses foram os sinais do tempo que o reino de Deus logo iria se revelar. Jesus ele deu voz a samaritano, a mulheres, a criança, curou leprosos, toda essa sociedade discriminada pelo judaísmo. Mulher numa sociedade patriarcal não era nada, era humilhada. Criança nem se fala. Leproso tinha que morar fora da cidade. Samaritano era vira-lata. E Jesus ele dá voz a essas pessoas, porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Jesus ele não discrimina ninguém. Vamos falar um pouco sobre as instituições de Jesus. Jesus nunca se entregou inteiramente às ideias apocalípticas. Ele lança muita segurança às bases de uma igreja destinada a durar. Tanto é que nós chegamos a 2025, 26, 27, 28, e a igreja continua durando, a igreja está aí. Ele escolheu entre seus discípulos os apóstolos, os 12, que no dia seguinte da morte de Jesus, os encontramos formando um corpo e preenchendo por eleição para a substituição de Judas Iscariotes, o vazio que se produziu em seu seio. Os discípulos estavam transtornados, sabiam que precisavam de uma renovação espiritual. Jesus prometeu para eles um outro consolador. Eles precisavam eleger mais um apóstolo, porque Judas provavelmente se suicidou, o traidor, abandonou o barco. Mas agora Jesus estava morto. Agora a obra de Deus, o tempo de Deus, não poderia pausar. Agora a obra de Deus tinha que continuar. Porque existe uma sucessão. A antiga geração se vai e chega uma nova geração que deve ter a mesma verdade, a mesma preparação, o mesmo propósito e os mesmos princípios. Porque princípios são inegociáveis. Os 12
eram Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota e Judas Iscariote, o traidor. Gente, por incrível que pareça, existem pessoas que não sabem o nome dos 12 discípulos. É perigoso o professor colocar na prova, cite o nome dos 12, e na hora dá um branco e você lembrar só o nome de 3, de 4. Então nós precisamos estudar mais. Isso aqui é uma matéria básica do Novo Testamento. O nome dos 12 discípulos, o nome dos 12 apóstolos. Os 12 formavam um grupo de discípulos, um grupo privilegiado, tá? Andar com Jesus, comer com Jesus, dormir com Jesus, evangelizar com Jesus e estar onde Jesus estava, isso é um privilégio. Eles pregavam, como diz Lucas 6,11, enquanto Jesus estava vivo, mas nunca se distanciavam muito dele, estavam sempre próximos. A sua pregação se limitava em anunciar a vinda próxima do reino de Deus, e eles iam de cidade em cidade, nas quais eles recebiam a hospitalidade do povo, conforme o costume daquela época. E Jesus também os vacinou dizendo, se vocês entrarem numa cidade e não te receberem bem, sacode a poeira, sai daquele lugar, sacode a poeira dos pés e não leve para outro lugar nem a poeira, tá? Porque existem lugares que nós somos muito bem recebidos, nós somos amados, nós somos admirados. Também existem lugares aí que as pessoas elas não honram você. E quando eu digo honrar você, não tem nada a ver com dinheiro, não. Tem nada a ver com ajuda de custo, não. Honrar, celebrar a sua vida. Eu aprendi alguns anos atrás que nós devemos estar onde nós somos celebrados e não onde nós somos tolerados. Não, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui, vou morrer aqui. Mas ali você não é celebrado, ali você é tolerado. Os discípulos estavam com Jesus de cidade em cidade. Quando havia hospitalidade, eles ficavam mais tempo. Jesus fazia muitos milagres. Quando não eram bem recebidos, perna para que te quero. Lá em Nazaré, Jesus nem fez muito milagre, porque não havia essa hospitalidade. A oposição contra Jesus. Você acha que a vida de Jesus foi sombra e água fresca? Você acha que não teve embates? Você acha que não tem inimigo da fé? Você acha que não tem oposição? Você acha que não tem um Sambalate, um Tobias, como na época de Neemias? Sempre tem um estraga-raça. Durante o primeiro período de sua carreira, parece que Jesus não entrou em oposição séria com ninguém. Obviamente, a primeira fase não era uma vida pública. Mas desde o começo da sua vida pública, cheio de sucesso, veio a oposição. Por quê? Ciúmes. Tem gente que não quer fazer nada para Deus. E quando você começa a fazer alguma coisa para o Senhor, ele começa a ter ciúmes de você. Ah, o Renan tá fazendo para puxar o saco de alguém. A Valcilena tá fazendo para se mostrar, para se aparecer. Ah, o Barradas ele quer honra. Barradas ele quer ser consagrado. As pessoas elas não querem fazer. E quando você se propõe a fazer, uma legião de opositores se levanta. O obstáculo invencível, as ideias de Jesus vinham principalmente dos fariseus.
pois Jesus ele se distanciava cada vez mais de um judaísmo ortodoxo, legalista, sem nenhum tipo de bom senso. As lutas de Jesus contra a hipocrisia oficial eram contínuas. Também Jesus com os seus discípulos não observavam as práticas judaicas puramente exteriores. Jesus chegou a chamar os fariseus de raça de víbora, de hipócrita. Teve fariseu que chamou a atenção de Jesus. Os seus discípulos não lavam a mão quando come, não? Porque não era uma questão de higiene, era uma questão de ritual, ritualística. Aí Jesus disse assim, olha, que contamina não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então a teologia de Jesus era uma teologia diferente desse judaísmo ortodoxo. A disputa entre Jesus e o judaísmo resultou no quê? Ódio por parte do judaísmo. Um ódio que só podia ser saciado com a morte, e foi a consequência dessas lutas. Quem é que matou Jesus? O Império Romano? Não. Quem matou Jesus foi a religião. Os religiosos, usando, obviamente, a política, o Império Romano. Jesus já percebia os perigos que o rodeavam. Havia, muito tempo. Seus discípulos, enquanto galileus, eram desprezados. A pior coisa que tem é você ser desprezado, né? Você ser humilhado. A pior coisa que tem é as pessoas não te darem nem bom dia, nem boa tarde, nem olharem para você. O seu título de filho de Deus, que Jesus confessava abertamente, era mais do que um desvio do judaísmo, ou ao judaísmo. Para eles era uma blasfêmia. Para eles era uma arrogância. Ele não pode dizer que é filho de Deus. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Jesus podia, né? Jesus é Deus. Mas já que vocês acham mais difícil dizer perdoados estão seus pecados, eu vou dizer para esse paralítico, levanta e anda, toma a tua cama. E o milagre aconteceu. Maquinação dos inimigos no tempo de Jesus. Você acha que inimigo é uma coisa nova que surge agora? Você acha que inimigo é uma coisa que se levanta só contigo? Só comigo? Não. Inimigo existe em todo o tempo e eles sempre vão maquinar contra a tua vida. O conselho judaico, composto pelos chefes dos sacerdotes, se reuniu para discutir a seguinte questão: pode coexistir Jesus e o judaísmo? Jesus ele pode caminhar junto com o judaísmo? Após essa discussão, o sumo sacerdote chamado José Caifás pronunciou seu axioma sangrento: é útil que um homem morra por todo o povo. Evangelho de João 11:48. A morte de Jesus foi decidida, mas Jesus ainda escapou por algum tempo. Acontece que a solenidade da Páscoa estava se aproximando. E aí Jesus, conforme o costume, ele foi celebrar a Páscoa. E o rumor da sua chegada se espalhou. A multidão que o prescindia o seguia e carregava palmas e gritava: Hosana ao filho de Davi. E algumas pessoas lhe davam até o título do rei Davi. Ele estava incomodando muita gente, ele estava muito famoso, ele estava muito grande.
Você sabe que o sistema ele trata de eliminar quem está muito forte, quem está muito famoso. O sistema ele trata de eliminar quem cresce muito. Tem uma frase que está rolando aí na internet, né? Essa pessoa está fazendo muito barulho, vamos eliminá-la. Desde a época de Cristo. Não é à toa essas perseguições. Mas o triunfo de Jesus, às portas de Jerusalém, provocou uma revolta mas tão grande nos fariseus e na aristocracia do templo da época, que um novo conselho se reuniu rápido. Rápido. Vamos botar esse processo aí para frente. Vamos fazer esse julgamento rápido. Lá na casa do José Caifás. E a prisão imediata de Jesus foi decidida. Mas como Jesus ele era popular e esses homens estavam temendo um motim, então a prisão foi determinada para os dias seguintes. Resolveu-se então não prendê-lo no templo, mas agarrá-lo em algum lugar escondido, ermo, e para isso receberam informações privilegiadas de um camarada que se vendeu por 30 moedas de prata, o Judas Iscariotes. Tem gente que se vende. Nós não podemos nos vender, nem por 30 moedas, nem por 100 moedas, nem por 200 moedas, nem por 1 milhão. Ah, eu tenho um preço. Não, você não tem um preço. Aquilo que Deus diz que eu sou, eu sou. Aquilo que a Bíblia diz que eu não tenho, não é meu, eu não quero. Eu só quero aquilo que é meu. A ideia fundamental dos primeiros cristãos era de que a morte de Jesus foi um sacrifício, substituindo todos da antiga lei. Por que hoje eu não preciso mais matar um boi, um jumento, uma pomba? Porque o sacrifício de Jesus, ele substituiu todos os sacrifícios do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. O pão e o vinho estão relacionados com a sua própria morte. Por isso que mensalmente nós ceamos. Nós nos sentamos à mesa do rei e nós comemos o pão e bebemos o cálice para anunciar a morte de Cristo até que ele venha. Foram dessa forma a imagem, o memorial do Novo Testamento que Jesus selara com a sua morte. Pelo fim da noite, todos os discípulos sentiam que um grave perigo os ameaçava. O mestre, e quando saíram da sala, a noite era fechada e escura. João 13:30. Você sabia que o momento mais escuro da noite é praticamente 4, 3:30 da manhã, um pouco antes da aurora começar a brilhar e o dia nascer? O momento mais escuro são minutos antes do dia começar a raiar. Dependendo da época do ano, 4:30, 5 da manhã. Então, se na nossa vida existe algo que está muito sombrio, está muito escuro, é sinal que o dia é chegado. Sinal que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ah, mas eu estou passando pelo pior momento da minha vida. Vai clarear. Vai brilhar a luz de Deus na sua vida. E o que há de vir, virá. E não tardará. Pode ter certeza disso. Por último, para nós terminarmos a aula de hoje, que eu já falei bastante nessa quinta aula, vamos falar um pouquinho sobre a morte de Jesus, sobre
o Monte da Caveira, sobre o Gólgota. Embora o motivo real da morte de Jesus fosse inteiramente religioso, os seus inimigos conseguiram, na pretória, apresentar Jesus como culpado de um crime de Estado, rei dos judeus. A execução ficou a cargo dos romanos e ele foi entregue às tropas romanas, comandadas por um centurião. Você vê que os inimigos, eles sempre arrumam um motivo para condenar alguém. Fizeram isso com Daniel, fizeram isso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, fizeram isso com Jesus. Sempre eles vão querer arrumar um motivo para condenar um inocente. Só que Deus, ele é justo. Como a tropa já tinha 2 ladrões reservados para matar, reuniram então os 3 condenados, os 2 ladrões e Jesus. E o cortejo se dirigiu para o lugar da condenação, lugar da caveira, chamado Gólgota. O condenado à cruz deveria ele próprio carregar o seu instrumento de suplício, por isso que eu coloquei essa imagem para você de Jesus carregando a sua cruz. E Jesus carregava a sua cruz e chegando ao lugar da execução é travado, é cravado, é pregado numa cruz. Olha o sofrimento do nosso mestre. O filme que mais se aproxima com a morte de Cristo é aquele que o Mel Gibson dirigiu, né? Sobre a crucificação. Mas é um filme que nem todo mundo tem estômago para ver. E olha que o Mel Gibson ainda nos poupou de alguns detalhes ali que foram muito piores do que aquele filme. Mas naquele filme Jesus ele sangra e sangra demais. A paixão de Cristo. Conforme o costume romano, havia uma placa no alto da cruz onde se lia em 3 línguas. Se escreviam em hebreu, em grego e também em latim. E eles escreveram naquela placa a seguinte inscrição: Rei dos Judeus. Olha a acusação mais esdrúxula. Rei dos Judeus. Ele se denomina o Rei dos Judeus. Ele está querendo ser um político. Ele está querendo aplicar um golpe. Olha aonde vai a acusação do inimigo. Foi por volta das 3 horas da tarde que Jesus ele expirou. Ele entregou o seu espírito para Deus e ele expirou. Uma lei judaica proibia que um cadáver passasse a noite do dia que foi executado suspenso na cruz. Foi por isso que Jesus ele foi retirado no mesmo dia e colocado numa tumba, porque ele não podia dormir ali já morto. Um cadáver não poderia continuar a noite toda sendo crucificado. Para que não houvesse dúvida sobre a morte de Jesus, um soldado romano perfurou um lado de Jesus com um golpe de lança, confirmada assim a sua morte. Jesus é retirado da cruz, Jesus é colocado num túmulo e uma pedra muito difícil, muito pesada de se manejar, foi colocada na entrada do seu túmulo. Uma pedra que deveria pesar aproximadamente umas 2 toneladas. Um homem sozinho não conseguia revolver aquela pedra, tirar aquela pedra. No sábado, todos descansavam, ninguém fazia nada, era o sabate.
Mas no domingo, logo de manhã, as mulheres, tendo Maria de Magdala, Maria Madalena, à frente, foram bem cedinho ao túmulo e constataram que o corpo não estava mais ali. E ela começou a avisar os discípulos, gritando: ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! E correu entre os discípulos como um relâmpago. Olha a fé de Maria de Magdala. Ela já sabia que o nosso Senhor tinha ressuscitado ao terceiro dia. As Escrituras diziam isso. O Império Romano não. O Império Romano dizia que alguém mexeu no túmulo, que José de Arimaté de madrugada foi lá com seus soldados, com seus homens, e moveram aquela pedra e deram um enterro digno para Jesus. Não. O corpo de Cristo não foi achado até hoje. A ossada de Cristo não foi achada até hoje. Nem em Qumran, nem no sítio arqueológico foi achado nenhum vestígio do corpo ou material orgânico, ossadas de Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor, ele ressuscitou, ele está vivo. Para o historiador, a vida de Jesus acaba com o seu último suspiro. É o Jesus histórico que nós vimos nas aulas passadas. Mas a marca que Jesus deixara no coração dos discípulos e dos seguidores foi enorme, a ponto de que após a sua morte, eles viram Jesus vivo no meio deles. Eles consolavam e prometiam que a sua permanência no meio deles: eu estarei convosco até o fim dos séculos. Palavras de Jesus. Ele está comigo até o fim do século. Ele está com o Paulo Malta. Ele está com o Renan. Ele está com o Rafael Barradas. Ele está com a Valcilena. Ele está com os alunos que estão assistindo essa aula gravada. Deus é por nós. E se ele é por nós, quem será contra nós? Eu espero que você tenha compreendido a vida e obra de Jesus. Eu espero que você tenha ampliado o teu conhecimento teológico nesse módulo de teologia do Novo Testamento. Hoje é a nossa última aula desse módulo e eu creio que você estará apto para fazer a avaliação e para vencer mais essa fase. A gente se vê nas próximas disciplinas, nos próximos módulos, se Deus assim permitir.